os olhos. Pai amado, nós te louvamos, te agradecemos pela bênção de estarmos juntos, por podermos participar desta live agora. Senhor, fica conosco, nos orienta, nos ajuda, nos guarda, proteja, Senhor, a cada um dos teus filhos, onde quer que eles estejam agora, em todos os lugares por onde estejam, neste país tão grande e nestes outros países também, de onde eles estão nos ouvindo, que a tua mão possa ter, Senhor, a ação de proteção sobre eles, nestes momentos tão difíceis, onde o mundo se prepara para a vinda do anticristo e as coisas estão se encaixando conforme diz as Escrituras. Então, Senhor, que o Senhor tenha compaixão dos teus filhos, compaixão da tua igreja, nestes momentos tão difíceis, onde estamos vendo o cumprir da tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus é a nossa força, Deus é a nossa direita, Deus é a nossa esquerda, Deus está à nossa frente, é como aquela esteira, Maguém Davi, aquela estrela gloriosa, que Deus está acima, Deus está embaixo, Deus está na direita, Deus está na esquerda, Deus está na frente, Deus está atrás e número 7, Deus está dentro de nós. Louvamos ao Senhor pela presença desse Deus tão glorioso, tão majestoso, né? E hoje vamos falar deste amor glorioso que Ele repassa para nós através desse fruto chamado fruto do Espírito. Mas antes de entrarmos no nosso assunto de hoje, eu fui interrogado por uma pessoa a respeito das questões. Eu estou pregando bastante sobre a questão do livre-arbítrio e alguém um pouco interessado nessa questão, ele está vindo de uma outra linha de pensamento e está conversando bastante comigo e ele teve uma dúvida interessante e eu já expliquei para ele e agora vou passar essa dúvida, quem sabe muitos dos que estão me ouvindo vão pensar desse jeito. A dúvida dele era o seguinte: se Lázaro estava morto, Lázaro não tinha como demonstrar nenhum tipo de livre-arbítrio para obedecer à voz de Jesus. Que livre-arbítrio teria um morto para atender o chamado de Cristo? Um morto não entende chamado de ninguém. E se nós estávamos mortos por causa do pecado, nós estamos igual a Lázaro. Esse é o pensamento que a pessoa estabeleceu através do pensamento de Lázaro, da situação de Lázaro. Então, segundo esse pensador, essa pessoa, assim como Lázaro não teve o poder de escolha e foi somente o poder de Jesus que fez com que ele ressuscitasse, saísse do meio da morte para a vida, então nós também antes não poderíamos ser salvos de jeito nenhum se não partisse da predestinação do Senhor para nos salvar. Veja que a linha de argumento é inteligente, é um pensador que está realmente preocupado em querer saber a verdade e está sendo bombardeado com esse tipo de conceito. Só que, como eu disse a vocês, todos os conceitos que levam o homem a pensar numa possível predestinação pessoal, porque a predestinação ela é coletiva. A igreja está predestinada sim, predestinação é bíblico, mas nunca no sentido pessoal, nunca no sentido individual. A predestinação é sempre colocada na Bíblia no sentido coletivo. Israel está predestinada a ser a maior nação do mundo. Jerusalém vai ser a capital do mundo. O Messias vai reinar em Israel. O anticristo vai reinar. Isso são coisas que já estão predeterminadas e vão acontecer, não importa o que façamos, vão acontecer. Entretanto, as decisões que eu tomo, como vou falar aqui agora em relação ao fruto do Espírito, elas dependem da minha decisão. E é lógico que, comparando o caso de Lázaro, a gente pode pensar, poxa, realmente, se Lázaro estava morto, que tipo de livre-arbítrio ele teve para ouvir a voz de Jesus estando morto e sair do túmulo, como foi o caso, não é? Então, pensando desta forma, se eu extrair esse texto do contexto geral, mas o contexto geral nos explica a palavra do próprio Jesus. Quando Marta diz assim, Senhor, agora não adianta mais. Eu sei que ele vai ressuscitar um dia, mas só na ressurreição dos últimos dias.
Aí Jesus dá uma resposta que eu acho que é de suma importância para a gente entender o contexto da ressurreição de Lázaro. Jesus diz lá no capítulo 11, que trata, João capítulo 11, que trata da ressurreição de Lázaro. É importante que a gente leia tudo e não só um versículo ou dois, conforme, infelizmente, essa doutrina costuma fazer. Veja que no versículo 25, Jesus diz assim, ó, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu pergunto, quem era Lázaro? Lázaro era um ímpio ou Lázaro era um crente? Lázaro era um homem salvo ou Lázaro era um homem condenado pelo pecado? Naquele momento, ele conheceu Jesus estando morto. Ele conheceu Jesus estando morto, ou ele já era um dos melhores amigos que Jesus tinha, como diz as Escrituras? A gente tem que analisar tudo. Então, peraí, antes de morrer, Lázaro já tinha dado o seu coração, já tinha aceito a salvação através de Jesus Cristo. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto. Então, ele creu, Lázaro creu antes mesmo de morrer. Então, ainda que esteja morto, viverá. É o texto que está dizendo. O texto está dizendo que Lázaro já acreditava em Jesus antes de morrer. Então, se Lázaro já acreditava em Jesus antes de morrer, a morte de Lázaro foi apenas física. E assim como Deus, se referindo a Abraão, a Isaac e a Jacó, se refere no presente, e o próprio Jesus, quando se refere a Isaac, a Jacó e a Moisés, se refere no presente, porque todos eles estavam vivos no momento em que Jesus está falando, Lázaro também estava vivo, embora seu corpo estivesse morto. Então, a ordem que Jesus deu não foi a um cadáver. Jesus deu a ordem ao Lázaro vivo, que ouvindo a voz do Senhor, voltou para o corpo e fez com que o corpo fosse levantado daquela sepultura. Então, é importante que você entenda, a fé já estava no coração de Lázaro antes dele morrer. Ele era um dos melhores amigos de Jesus, é a Bíblia que diz isso, não sou eu. Então, essa ideia de achar que Lázaro precisou de uma predestinação porque estava morto, não combina com a raça humana. Essa sim está morta por causa dos seus delitos e pecados, e eles precisam ouvir a palavra de Deus para que a fé nasça, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, certo? Então Lázaro ouviu antes. Então Lázaro estava morto apenas no contexto do seu corpo material, mas Lázaro estava vivo, assim como Moisés apareceu no Monte da Transfiguração, que havia sido morto no passado. Os anjos tiveram que esconder o corpo dele, mas lá no momento da transfiguração, o Moisés aparece lá, não é? Não é verdade? Não está na Bíblia isso? Ou não? Ou será que o pastor Jorge Videira está forçando barra? Né? Não, eu não estou forçando barra, eu simplesmente estou pegando o contexto. A Bíblia tem contexto. A Bíblia não é versículos isoladinhos, aqui pega um pedacinho dali, um pedacinho de lá e monta uma doutrina. Não, não, não. A Bíblia é um livro para ser lido todo. E eu convido a todos vocês a fazerem isso. Então me perdoem aí aqueles que pensam que Lázaro, estando morto, não podia ouvir a voz de Deus, porque isso não é verdade. E o Espírito Santo entra em mim, eu tomo a decisão de deixar acontecer uma metamorfose, né? Eu me converto, eu pego uma coisa que está virada para cima, converter é virar ao contrário, então eu tiro tudo que não presta do meu coração e agora o coração vai ser cheio do Espírito Santo. E o que vai sair da minha boca, Espírito Santo. O que vai sair dos meus olhos, Espírito Santo. Então, se eu pegar esse copo e jogar azeite aqui dentro, ele estando com água, façam isso na casa de vocês, mas façam com o copo bem cheio aqui, para você não desperdiçar muito azeite, porque você vai ver que o azeite não vai para o fundo. Você vai jogar azeite, o azeite sai. O azeite não entra num copo quando esse copo tem alguma coisa que não seja óleo lá dentro, certo?
Então, para que você receba o azeite de Deus, o óleo precioso de Deus, é necessário que o copo esteja vazio. Se o copo estiver cheio de água, pode ser água limpa, mas o azeite não entra, certo? Mas depois que o azeite encher o copo, o que vai acontecer quando o azeite encher o copo? Ele vai derramar por fora. Então, a pessoa que vier tocar no copo, antes da pele da pessoa tocar no vidro do copo, ela vai entrar em contato primeiro com o azeite que vai estar revestindo esta pessoa toda com o azeite. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Assim é o Espírito Santo. Ele enche você até que transborde de você. Por isso que Jesus, ainda lá em João, ele fala sobre isso. Ele diz, aqueles que vierem a mim, beberem de mim, rios de água viva saltarão do seu interior. Então, nós, quando estamos cheios de Deus, nós exalamos o perfume de Deus, nós falamos aquilo que é de Deus, nós ouvimos o que é de Deus, nós estamos cheios de Deus. E quem está cheio de Deus demonstra isso através do seu fruto. Então, o fruto do Espírito é a demonstração de quem está realmente cheio de Deus. Mas falar em línguas tem a ver com o fruto do Espírito? Nada, absolutamente nada. E é agora que nós vamos ver qual é a maior vantagem para o crente. Ser cheio do Espírito Santo no sentido de ter dons espirituais, ou ser cheio do Espírito Santo no sentido de ter o fruto do Espírito. O ideal é ter tudo. O ideal é você ter o fruto do Espírito, com todos os 9 gomos, e ter também os dons espirituais em todos os sentidos dos dons. Aí você vai ser um crente completo. Aí você vai estar realmente cheio daquilo que Deus estabeleceu para todos nós. Não devíamos estar escolhendo isso ou aquilo, brigando por isso ou por aquilo, não. Deveríamos aceitar os presentes que vêm de Deus, porque tanto quem é cheio por dentro é cheio por fora. Então, se a minha boca profetiza, profetiza porque tem azeite aqui dentro e ele sai pela minha boca. Os meus olhos são bons, a Bíblia diz, se os teus olhos forem bons, tudo será bom. Então, o teu julgamento é bom, teu pensamento é bom. Tudo isso vai ser colocado aqui agora para quem é cheio do Espírito. Então, preste atenção. Temos agora 61 pessoas aí olhando, participando, olhando para a gente. Eu não tenho como saber, as que não se manifestam, né? Se não escreveu ali, eu não tenho como saber. Tem gente que diz, pastor, eu participei da sua live. Mas eu não sei, eu não tenho como saber. Só tenho como saber se você escrever alguma coisa aqui. Se você disser, Pai do Senhor, aí eu vou saber que o teu nome entrou lá. Caso contrário, eu não tenho como saber. Então, olha o que vai ser aqui. Ele vai falar sobre o fruto do Espírito. E qual é o primeiro fruto? O fruto chamado caridade. Então é importante que você entre comigo lá naquele texto que eu já coloquei como base. Vou ler, mas para você lembrar, mas o texto é Gálatas 5. Vamos tomar só o verso 22, mas eu coloquei todo o contexto do texto na live de ontem, certo? Se você for na live de ontem, já está no YouTube, inclusive, me ajuda lá no YouTube a compartilhar isso, porque a gente precisa aumentar o número de inscritos lá. Mas veja o que diz, então, Gálatas capítulo 5, verso 22, mas o fruto do Espírito é o fruto, ou artigo definido, é. Então não são, ele é um fruto só. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então veja, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, bondade, temperança. Então 9. Dos mesmos 9 que muita gente fala a respeito dos principais dons espirituais, também uma sequência de 9 aqui, tá certo? Então, esses 9 começam por qual? Pelo chamado amor. Repare que nesse contexto aqui, a palavra amor, ela aparece com a palavra grega filho, né? Filho, que vem do amor entre irmãos, do amor fraternal, do amor que tem a ver com a
caridade. Agora, cuidado que nesse contexto aqui, muita gente interpreta mal a palavra amor, que vem de caridade. Caridade não é dar uma esmola. Caridade não é pegar um pouco do teu pão e dar para alguém que está com fome. Isso tem a ver com o dom de repartir, isso tem a ver com o dom espiritual de socorrer alguém que está em necessidade, mas não quer dizer que você tem amor. Você está dando uma esmola. E quem dá uma esmola, dá aquilo que é mínimo, aquilo que não vai lhe fazer falta. Quem reparte, reparte um pouco do que tem, mas nem sempre reparte alguma coisa que vai lhe fazer falta. Mas nesse contexto aqui, da caridade, a pessoa pega aquilo que tem e reparte. Então veja, eu tenho um copo d'água, então você está com sede, eu só tenho um copo d'água. E eu digo, poxa, eu não posso te dar, eu só tenho um copo. Mas a caridade, nesse contexto, faz com que eu divida essa água, eu beba a metade e você bebe a metade. Por quê? Essa caridade, ela tem a ver com o próximo e ela tem a ver com o Deus que está acima de todos nós. Por isso que Jesus, ele resume todos os mandamentos em dois: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo. Então veja, amor no sentido vertical com Deus, amor no sentido horizontal com os homens. Sem amor é impossível ser crente. Sem amor é impossível. Você pode ser batizado com o Espírito Santo, falar língua, trazer fogo do céu, fazer o que for, mas sem o amor de Deus, você não é cheio de Deus, nem aqui, nem na China. Aliás, não se pode falar em China, nem na França. Tá bom? Não sei se França pode, né? Então veja, o amor de Deus, nesse contexto aqui, ele está além desse conceito de simplesmente dar esmola. Ele se coloca acima de todas as coisas. E é interessante você ver que o apóstolo Paulo vai colocar esse amor especial de se dar para o próximo, de se dar no contexto de se entregar, de se dividir, se permitir dividir. Ele tem a ver com casamento, ele tem a ver com a vida com Deus, ele tem a ver com a vida com a igreja, ele tem a ver com todos os sentidos da vida familiar, ele tem a ver com todo tipo de relacionamento que nós temos. Porque sem esse amor é impossível conviver com uma pessoa. É impossível. A maioria dos casamentos acabam porque não conhecem esse tipo de amor que é da convivência, de estar junto, de estar no contexto do outro, da empatia, de se colocar no lugar do outro. Note que nesse caso, nós vamos ler aqui, eu vou passar para vocês, a característica básica, e o apóstolo vai colocar esse dom, esse gomo chamado amor, com tanta importância, que ele vai dedicar o capítulo 13 da sua carta aos Coríntios, a primeira carta, todo para demonstrar esse tipo de amor. Então veja, eu posso casar com uma pessoa por causa da situação social. A pessoa tem dinheiro, a pessoa tem uma situação melhor. Eu vivo mal pra caramba, eu não tenho condição financeira, eu vivo mal. Então, tanto a mulher quanto o homem. Tem homem hoje que casa. Hoje, graças a Deus, as mulheres estão estudando, estão se desenvolvendo, né? Tem formação, tem mulheres e que estão hoje ganhando muito bem, e às vezes muito mais do que os homens. Então, coitadas, às vezes, ao se casar, escolhem mal, escolhem um trambolho que vai ser um peso morto, sabe? No passado, os romanos amarravam as pernas de dois presos, amarravam um preso com o outro preso, e para que ao fugir eles tivessem dificuldade, então eles ficavam amarrados um no outro. Só que às vezes um morria e levava muito tempo para que os romanos fossem lá, soltassem aquele preso morto, aquele preso que estava morto, jogasse ele para algum lugar e colocasse um outro preso ali. O apóstolo Paulo fala com relação a isso, que ele diz, até quando eu vou suportar o peso dessa morte? E alguns escritores acham que o peso da morte que ele está se referindo era o cadáver que estava acorrentado a ele, na perna dele, enquanto ele estava preso. Alguns escritores acham isso.
E é muito lógico, porque tem a ver com a história, tem a ver com a forma de comportamento. E hoje as pessoas estão se casando por causa de amor, sexo, eros. Por causa disso. Então, às vezes, uma mulher, tadinha, está tão desesperada por causa do amor eros, que ela acaba casando com um trambolho, com um estrupiço, com um filho do capeta, que vai ser um peso morto. O camarada não vai saber fazer nada, não vai ajudar em nada, não vai trabalhar, não vai fazer nada, e ela ainda vai ter que sustentar ele. E agora, com a nova lei, sabe o que acontece? A mulher tem que dar pensão ao marido. Então veja que coisa terrível. Esse trambolho casou, fica dentro de casa sem fazer nada, e a mulher trabalha, ganha bem e não pode fazer nada. Se ela se separar dele, ela ainda vai ter que pagar pensão. Veja que coisa terrível, um amor que foi, né, errado, de forma errada. Então o amor eros, ele pode destruir um casamento rapidamente, mesmo que os dois trabalhem, mesmo que os dois sejam bons, sejam ótimos e tenham um carinho um com o outro, mas se casaram por causa das questões sexuais, o corpo vai ficando feio, o corpo vai ficando arredondado com a velhice, o corpo vai ficando deformado com a velhice, e daqui a pouco aquele amor eros vai acabando, e aquele casamento vai sendo deixado de lado, e a ternura, o carinho, o companheirismo, a felicidade de estar ao lado, de viver junto, vai acabando também. Então, isso é importante, que o amor eros não serve para casamento. O amor a mamon também, da situação financeira, como eu já falei, também não serve. Então nós temos que ter muito cuidado quando escolher. É lógico que eu não posso escolher com amor ágape, porque é impossível alguém amar como Deus ama. Então é o amor que só Deus tem, o amor ágape. Então só nos sobra esse amor que é um filho, é o amor que eu posso praticar, é o amor que eu posso desenvolver, e é o amor que eu tenho que observar no próximo, naquela pessoa com quem eu estou querendo casar, naquela pessoa com quem eu estou fazendo uma parceria. É o amor filial. Então preste atenção nesse contexto aqui, o que o apóstolo Paulo vai colocar na sua carta, a primeira carta aos Coríntios, né? O capítulo 13, todo ele vai falar. Veja, ainda que eu falasse a língua dos homens. Opa, falar em línguas tem a ver com dom espiritual. Então, ainda que falasse a língua dos homens. E ele vai colocar uma hipótese. E dois anjos. Ele não diz que falava a língua dos anjos. Não permita distorcer o que ele está dizendo. Em nenhum momento o apóstolo Paulo diz que falava a língua dos anjos, e nem tampouco diz que alguém fala a língua dos anjos. Ele está fazendo uma hipótese, ele está fazendo uma figura de linguagem, onde ele está colocando, ainda que uma pessoa tivesse a capacidade de falar a língua que os anjos falam, mas se não tivesse esse amor, nada disso seria válido para nada. Então veja o que está no texto, veja lá. Ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que, ele não diz que fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa, como um sino que toca, bem, e pronto, acabou. Enquanto está lá bem alto, chega a te assustar. Né? Então tem coisas que te assustam. Caramba, que paixão, que amor, que grude, que coisa terrível. Daqui a meia hora, cadê o grude? Cadê a paixão? Cadê aquela coisa que um largava o outro? Já acabou? Já acabou? Não. Por quê? Porque não tem amor. Então não tem amor, não adianta, acaba rápido. E ele continua, é um metal que soa como um sino que tine. Versículo 2, agora ele vai comparar, ele já comparou com o dom de línguas, agora ele vai comparar com o dom de profecia. Olha o que ele diz, ainda que eu tivesse o dom de profecia, ainda que eu tivesse o dom de conhecer os mistérios, a ciência. Então ele falou em língua estranha, ainda que ele tivesse dom de profecia, ainda que ele tivesse o dom da ciência, de conhecer os mistérios da ciência, ainda que tivesse toda a fé, já são 4 dons da fé, de maneira que eu pudesse transportar os montes, como Jesus disse, quem tiver fé do tamanho de um grão, dirá esse monte, erga-te para o mar. Então ainda que eu tenha essa fé de botar monte para lá e monte para cá, se eu não tiver amor,
nada serei. A pessoa nada será. O indivíduo não vai ser nada, não vai representar nada, nem diante de Deus, nem diante de ninguém. Então, vejam a importância do amor acima dos dons espirituais. Um único gomezinho do fruto do Espírito Santo, um único gomo, já é o suficiente para ser muito mais do que os dons espirituais mais importantes, entre aspas, para muita gente. Então veio o culto, língua estranha para todo lado, profecia para todo lado, revelação para todo lado, mas e o amor? E o amor? Da onde saiu essa igreja? Com quem eles brigaram para formar essa nova igreja? Por que existe tanta igreja? Tem mais igreja hoje do que crente, infelizmente. Da onde saiu tanta gente? Da onde saiu tanta igreja? Meu Deus, por quê? E a maioria delas saiu de uma desavença, de um descontentamento, de uma intriga que surgiu, de uma arranhadura que rachou, né? Então a igreja que saiu de um racha, ela vai servir como base para orientar alguém a respeito do amor de Deus, o amor verdadeiro, o amor que perdoa, o amor que é longânimo, o amor que é benevolente. Caramba! Então vamos continuar aqui. Ele está falando agora, no versículo ele falou, ainda que eu tivesse fé para transformar todos os montes, nada seria. Então vamos para o 3? Olha aqui o 3. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres. Então veja que esse amor aqui nada tem a ver com dar esmola ou dar os pertences que eu tenho. Esse amor, ele não tem a ver com dar alguma coisa para alguém, porque eu posso dar um presente para o meu filho, no entanto eu não tenho tanto amor por ele assim. Eu tenho muito mais amor, às vezes, pela minha profissão, eu tenho mais amor, às vezes, pela projeção do meu cargo lá na empresa. Então, eu chego em casa, ao meu filho, eu dou um presente qualquer para ver se eu faço ele calar a boca. O garoto quebra no dia seguinte, mas eu tenho dinheiro, porque eu trabalho bem, eu dou outro brinquedo para ele. Só que a criança não quer brinquedo, a criança quer o carinho, a criança quer a presença, a criança quer a atenção, né? Então, quando você liga a televisão, a criança vai para frente da televisão brincar, por quê? Porque ela quer atenção. Eu sei o que é isso, eu criei filhas e tenho neto. E você começa a conversar e não dá muita atenção para o neto daqui a pouco entra no meio, faz lá um barulho qualquer, faz lá um som qualquer para você entender, dizer, opa, peraí, eu já estava esquecendo do meu neto, eu já estava esquecendo de dar um beijo, um abraço, falar com ele, conversar com ele, porque é o que ele quer atenção. É isso que nós temos que entender. Hoje nós estamos vivendo uma vida unida, mas separados. Dormirmos moramos na mesma casa, mas não convivemos, não conversamos, não dialogamos, não colocamos um para o outro o que pensa, não colocamos um para o outro o que está sofrendo, o que está passando de necessidade, o que está passando de tormenta. Um não sabe a dor do outro, um não conhece a necessidade do outro. Falta de amor. E falta de amor dentro de um lar onde todos se amam como? Está faltando alguma coisa. Então, distribuir fortunas para os pobres não tem nada a ver com amor. Ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. E agora ele vai começar a falar algumas coisas que a gente precisa baixar a cabeça e abrir os olhos, abrir o coração e aprender com esse texto. Ele diz assim, porque o amor é sofredor. Meus irmãos, durante muito tempo, eu particularmente não entendi esse contexto, o amor é sofredor. Graças a Deus, o meu casamento é ótimo. Me casei com uma pessoa que amo, tenho carinho por ela até hoje, embora já velho, cansado, mas tenho prazer de viver. Estamos juntos dentro da mesma casa, já quantos dias não sabemos. Temos lá os nossos momentos em que a gente debate certas coisas, mas um não pode viver sem o outro, é o arroz com feijão, né? Então ela tá aí, ela tá me vendo aí, tá falando glória a Deus aí, tá escrevendo aí junto com vocês. Então, o meu prazer é postar foto dela. Agora, por exemplo, postei uma foto de quando nós nos casamos, né? Então,
eu já fui toalha felpuda, hoje eu sou pano de chão, né? Eu já fui lírio dos vales, fui bonito, hoje eu sou tiririca do brejo, não estou prestando para muita coisa, mas ela está ali, fiel comigo, passa remédio no meu corpo todas as noites por causa das minhas feridas, me ajuda, me lembra de tomar o remédio, prepara, já está lá em cima da pia, lá o remedinho preparado para eu tomar amanhã de manhã. Então, ela aí, ó, entrou aí agora, aí, ó. Saiu, entrou de novo o que ela está dizendo. Então, veja, o nosso contexto de vida tem a ver com o quê? Com respeito, tem a ver com sinceridade, tem a ver com um monte de coisas. E é o que ele vai dizer aqui agora. Veja, que o amor é sofredor, porque tem muita gente que ama, mas não é amado, não é respeitado. E eu já vi acontecer, fulana, você está sofrendo, teu marido tem outras pessoas, teu marido te trai, teu marido te abandona, teu marido não te dá nada de amor, teu marido não te dá respeito, você continua com esse homem por quê? Porque eu amo. Olha que resposta, olha que coisa fantástica. Como é que uma mulher se submete a apanhar? Como é que uma mulher se submete a não ter o que comer, né? E ainda tinha uma música no passado que dizia que a Amélia era mulher de verdade porque achava bonito não ter o que comer. Que lástima, que coisa terrível, que coisa mais indigna, não é? Então, o amor é sofredor nesse sentido. Por quê? Porque ele é benigno, sabe? O amor é do bem, o amor não é do mal. O amor não está preocupado com o mal do outro. O amor é benigno. Ele acha que tudo vem do bem. Fulano fez isso. Ah, não, mas ele não pensou nisso. Né? Mas a intenção dele não era essa. Fulano fez isso assim, assim, assim. Ah, mas ele não, tadinho dele. Não, né? Ele é tão bonzinho, tão bonitinho. Porque o amor tem essas coisas. O amor vê com um olhar diferente. Porque o amor vê com o olhar do amor. Então, olha quanta coisa o amor é. Ele é benigno. Ele não é invejoso. Então, imagina eu com inveja da minha esposa, ou ela com inveja de mim, eu com inveja do comportamento dela diante do seu trabalho, ou eu com inveja do fato dela ganhar mais do que eu, ou eu com inveja da beleza dela. Como é que pode um casal conviver com inveja? Como é que pode uma família conviver com inveja? Então eu vou ter inveja do que meu amigo ganha, do que meu genro ganha, do que meu genro faz, da profissão que minha filha tem, que o meu filho tem, que o meu avô tem. Gente, que coisa absurda é essa? O amor não tem inveja. O amor, pelo contrário, ele fica feliz de ver quando o outro ganha alguma coisa. Ele fica feliz de saber quando alguém recebeu a bênção de Deus, quando alguém comprou um carrinho novo, quando alguém comprou sua casinha própria, quando alguém foi promovido no emprego, ele se enche de alegria, ele não morre de inveja. Inveja no coração de quem ama. Se você convive com uma pessoa invejosa, foge dela, porque essa pessoa não é digna de ter amor a ninguém, ela não tem amor nem a si mesmo, talvez, né? O amor não trata com leviandade. O que é uma pessoa leviana, hein? Sabe o que é o caminho de um leviano? Hoje ele está com você, amanhã ele está com a outra, amanhã ele está com aquela ali, hoje ele pensa nisso, amanhã ele pensa outro. Pensamento leviano, ele não tem uma firmeza, ele não tem uma retidão, ele nunca termina o que faz, ele nunca termina o que começa, porque o andar dele é como o andar da serpente. O andar da serpente é leviano, ele não é reto, ele não tem uma visão ampla do que para onde está indo, né? Então ele hoje está com você, amanhã está com não sei quem, se ele está com os colegas, ele fica, esquece da casa, se ele está não sei aonde, ele esquece dos compromissos. Andar leviano. O amor? Não, o amor não é leviano. O amor não é leviano. Eu me lembro de um camarada que saiu para comprar um peixe na feira para o almoço, ia lá, achou uns amigos e ficou até tarde, né? Bebendo. Até que ele lembrou, meu Deus do céu, já são quase 6 horas da tarde, já está escurecendo.
Aí ele pega lá, ele tinha comprado siri, a mulher esperando para o almoço, a meia dúzia lá de siri que ele comprou, né, bem vivos. Aí ele chega lá no apartamento, toca a campainha, joga aquele monte de siri no chão. Quando a mulher abre os siris se estribuchando no chão, ele vai tocando e diz para a mulher: minha filha, que sufoco trazer esses siris até aqui. Quer dizer, dando a entender que os siris vieram a pé. Por isso que ele demorou de 10 da manhã até as 6 horas da noite para poder trazer os siris a pé. Leviano, mentiroso, hipócrita, safado, sem vergonha, não tem moral, não tem compromisso com nada, né? Então esse é o leviano. Se você tem esse comportamento, mude rapidinho, porque isso não vem de Deus. Se você não tem uma seriedade naquilo que faz, você não passa de um leviano, certo? Ele não se ensoberbece. Olha que coisa linda. Ele não se ensoberbece, não. Ele não é soberbo. Não, ele divide, ele está junto, ele compara, ele compartilha, né? O soberbo não, o soberbo acha que ele é o único, ele é o melhor, ele acha que ele prega mais, ele acha que ele sabe mais, ele acha que ele tem mais competência. A gente está assim hoje. Então você tem uma vida, sabe? Agora, eu fiz 35 anos de ministério, de magistério, de ministério de magistério, dando aula. Agora mesmo uma pessoa entrou no meu Facebook dizendo: pô, pastor, o senhor foi meu professor no Ceforte, quando o senhor estava dando aula em 1985. Eu digo: meu Deus do céu, 1985? 85? Então veja quantos anos já tem isso, né? Então é muito tempo dando aula de teologia, de história, de geografia, de arqueologia, muito tempo dando aula, muitos livros eu já li, muita coisa eu já pesquisei, muita coisa já foi feita. Aí de repente eu monto uma turma e junta lá meia dúzia de gato pingado e acha que porque nasceu ontem e conseguiu ler o livro de fulano de tal, já sabe mais. Ele já se acha o dono da verdade. Por quê? Porque é soberbo. Ele não sabe se humilhar, se submeter, ele é soberbo, certo? Depois, ele não se comporta com indecência, não. O amor é polido, o amor é respeitoso, não busca seu próprio interesse, não, pelo contrário. Se ele tiver um pedaço de peixe maior e o menor, ele não pega o maior, ele pega o menor. Eu lembro de uma história de que o pastor foi comer na casa de um certo irmão e levou um diácono, e chegando lá, o dono da casa colocou lá um bife grande e um bife pequeno. Aí o diácono foi lá no bife grande e pegou e botou no prato. Aí o dono da casa ficou triste e disse: ô rapaz, poxa, você não devia ter feito isso, o bife grande tinha que ficar para o pastor, você pegou primeiro. Aí ele falou: não, de qualquer maneira eu ia comer o bife grande. De qualquer maneira, esse bife grande ia sobrar para mim. Mas por que ia sobrar para você? Quer ver? Eu vou perguntar: pastor, se o senhor fosse o primeiro a se servir, o senhor ia pegar o bife grande ou o bife pequeno? Aí o pastor: lógico, pela educação, eu ia pegar o bife pequeno. Aí ele falou: viu? O bife grande ia sobrar para mim de qualquer jeito. De qualquer maneira, eu ia comer o bife grande. Então, veja, esse indivíduo, ele tem o quê? Interesse próprio. Ele só pensa nele, ele quer levar vantagem. E hoje está na mania desse troço. Agora, por exemplo, eu estou vendo aí um monte de gente que falou mal do governo, agora liberou um dinheirinho, está todo mundo na fila querendo dinheiro. Então, quer dizer, como é que você pode falar mal de alguém, mas querer o benefício que esse alguém está te trazendo? Sem querer dizer nada, que eu sou do lado de A ou B. Pelo amor de Deus, não me joga em pedra, não estou me metendo em política. Mas eu estou me metendo nesse contexto de gente interesseira, que quer ganhar sem ter direito, que dá trambique nos outros para levar vantagem. Teve uma irmã uma vez que chegou na igreja quero contar uma bênção. Eu estava precisando de dinheiro, orei a Deus, e aí quando eu dei o dinheiro para o trocador no ônibus, o trocador se enganou e me deu um dinheiro de volta, que deu para eu fazer as compras da minha casa, para eu comprar leite e pão. Então, que bênção de Deus. E eu disse: irmã, o que é isso, irmã? Isso não é bênção, não, isso é maldição. Você está se aproveitando do dinheiro que o pobre do trocador vai pagar. Ele teve que pagar esse dinheiro, coitadinho. Ele está trabalhando e agora teve que ser descontado desse dinheiro lá, porque você
pegou um dinheiro que não era seu. Isso é uma falta de respeito, uma falta de cristianismo verdadeiro, uma falta de empatia, uma falta de caráter, é falta de tudo. Ainda acha que é bênção? Você ainda está contando como bênção, você deu uma fraude, você deu um trambique em alguém e está contando como se fosse bênção, pelo amor de Deus. É muita falta de caratismo nessas pessoas. Então, o amor não se trata desse jeito, porque ele não busca seu próprio interesse. Ele não se irrita. Olha a palavra irritar aqui, busca lá no dicionário, que irritar não é deixar alguém nervoso. Não é deixar alguém contrariado. Irritar aqui é fazer com que a pessoa peque. É transformar o ódio da pessoa numa ação contrária. Então você não pode fazer isso. Você respeita a pessoa. Não suspeita mal. Então imagine um casal que você tem que esconder. Esse é o meu dinheiro. Tá na moda isso agora. Não, pastor, ela gasta muito dinheiro, o dinheiro dela, é o dinheiro dela, o dinheiro dele. Não, é o meu dinheiro, é o dinheiro que não é meu, esse é dele. Eu nunca ensinei isso nas minhas filhas, eu nunca ensinei isso na igreja. Casou, agora o dinheiro é do casal. O dinheiro é da família. Se um ganha X e o outro ganha Y, os dois sentam e vamos agora planejar onde é que nós vamos colocar o nosso chapéu para que o nosso braço alcance. Isso é respeito. Isso aqui é não fazer com que a coisa se transforme em duas. Nós somos um, o casamento é um só. Então, olha que coisa fantástica. Não, eu vou esconder o dinheiro porque senão ela pega e gasta o dinheiro. Ou então vai lá, pega o dinheiro, gasta com um monte de bobagem, depois mente e diz que foi roubado, né? Ou mente e diz que foi diminuído o seu salário, sei lá o que acontece. Então, infelizmente, as pessoas hoje estão vivendo momentos onde não há esse respeito. Por quê? Porque falta amor. Falta amor de conviver e de entender e de ter a compreensão do outro, de saber a respeitar o outro, certo? E ele continua. Então, o amor não suspeita mal. Não suspeita mal. Cuidado com esse negócio de ficar analisando. Não, fulano fez isso de propósito. A minha mulher, tal. Por exemplo, minha mulher ama chuchu. Eu acho que chuchu é um dos alimentos mais sem vergonhas que tem, porque ele não tem gosto de nada. Mas ela gosta, então vamos comer chuchu, aleluia, que coisa boa. Ela gosta de quiabo. Eu nunca vi uma pessoa em sã consciência gostar de quiabo, mas ela ama, né? E ela agora me convenceu a tomar água de quiabo, aquela baba do quiabo. Então o remédio que eu estava falando, que já está lá prontinho para mim, é a baba do quiabo. Por quê? Porque baixa a glicemia, eu tenho diabetes. Então ela, preocupada, faz lá a baba do quiabo e deixa lá. E eu, em respeito a ela, ao carinho dela e também por confirmar que o troço é bom para diabetes mesmo, eu acabo tomando aquele troço horrível, mas eu tomo. Por quê? Porque a gente eu não tenho que achar que ela está fazendo isso para o meu mal. Pelo contrário, está fazendo pelo meu bem, embora eu não goste muito do sabor. Versículo 6, não folga com a injustiça. Meus irmãos, se alguém está gostando da injustiça, só pode estar maluco. Agora mesmo eu vi no Facebook um artista dizendo que está feliz com esse vírus, que esse vírus foi a melhor coisa que aconteceu, que esse vírus tem, sabe? Então, pessoas que estão agradecendo o fato do país estar passando por uma tormenta tão séria, com esse vírus que está ceifando vida, acabando com a vida de família, desestruturando completamente o país, e alguém dá uma declaração que está feliz com isso, que ainda diz graças a Deus, usar o nome de Deus em vão dessa forma. Não. Essa pessoa não tem um pingo de amor, nem sabe o que é isso. O amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor gosta da verdade. E aí continua o texto, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, se você não está conseguindo suportar, precisa orar pedindo a Deus, Senhor, me enche mais de amor, né? Versículo 8, o amor nunca falha. Não, o amor não falha. E o amor não acaba. Acabou o amor. Não, acabou talvez a paciência, acabou talvez a vontade de lutar, mas o amor vai continuar lá.
vai continuar lá, porque o amor não acaba, certo? E ele diz aqui, olha, o amor nunca falha. Havendo profecia, olha, mais uma vez ele vai comparar com o dom espiritual, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Para que você vai falar língua estranha no céu? No céu ninguém vai falar língua estranha. Para que alguém vai profetizar no céu? No céu ninguém precisa profetizar. Ninguém precisa de dom espiritual no céu. No céu não precisa nada disso, certo? Então ele diz, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier aquele que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então eu preciso entender que no céu a única coisa que vai perdurar é o amor. É o amor. Então no céu é lugar de amor. Se você ainda não aprendeu a amar, aprenda agora. Peça a Deus agora. Ajoelhe-se e peça a Deus que te dê amor. Porque você precisa aprender a amar. Amar precisa ser aprendido. Tem muita gente que não sabe amar. Ela não sabe amar, ela ama de uma forma egoísta, ela ama achando que está amando, certo? Então olha o que o versículo 11 diz, quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu discorria como menino, mas agora que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Por quê? Dá um doce para 3 crianças que você vai ver cada uma puxando para um lado. Porque a criança por si só já é egoísta, ela é pequenininha, ela não foi educada ainda, ela não aprendeu a amar, ela não aprendeu a desenvolver a empatia, ela não aprendeu ainda a dividir. Então são os pais que precisam ensinar a criança a dar um pedaço para o coleguinha, dar um pedaço para o amiguinho, ficar um pedaço para ele. Isso vem dos pais. Mas quando o pai ensina a criança já a levar, eu vejo o pai aí ensinando a criança a pegar coisa em supermercado. Quantas vezes eu já vi pai entra com criança, dá o biscoito para a criança, depois pega o saco, amassa e joga em cima do não sei o quê. Ele está ensinando que tipo de caráter é para o filho dele, que tipo de consciência ele está formando naquela pobre daquela criança. Então a criança vai entender que pode entrar no supermercado, comer as coisas que não são dela, que não pagou com seu dinheiro e sair ileso, sem ter problema nenhuma. Que tipo de amor é esse? Que tipo de ensino é esse? Que tipo de família é essa que está sendo formada na cabeça dessa pessoa? E, infelizmente, o diabo está tomando o domínio completo, porque as pessoas estão a cada dia perdendo o amor. Então, não faça coisa de menino, você já é velho, pensa no que está fazendo, pensa no que está fazendo com a sua família, pensa no que você está fazendo com a sua mãe, com o seu pai, pensa no que você está fazendo com a sua igreja, pensa no que você está fazendo com aqueles que te amam, que te respeitam, que sempre te trataram bem, e agora porque você tem alguma coisa, se acha o dono da sabedoria, se acha o dono da verdade. Não, tenha respeito pelas pessoas, e se submeta às regras, às leis, e tenha compreensão de que todas as coisas são definidas e elas precisam ter um respeito para viver na sociedade. É necessário respeitar o direito uns dos outros. É como num condomínio, eu tenho horário para fazer barulho, por isso que eu estou cantando antes, eu tenho limite para fazer confusão, eu não posso fazer uma festa aqui, extravasar tudo e atrapalhar o vizinho. Não, eu tenho meu limite. Ah, mas a casa é minha, sim, a casa é minha, mas o meu vizinho não tem que ouvir os meus barulhos, não tem que ouvir as minhas confusões, não tem que ouvir a minha bagunça, né? Então eu tenho que respeitar, eu estou numa comunidade. E ele diz, porque agora vemos em espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Vejam, 3 coisas, a Trindade Santa, né? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, mas o maior destes é o amor. Então eu espero que você tenha compreendido bastante o que é esse gominho tão importante. É um deles, hein? Desse fruto maravilhoso que é o fruto do Espírito Santo.
Se você não tem esse gomo, ainda não percebeu o que é ser cheio de Deus. Você pode falar língua estranha, sapatear, rodopiar, ver a vida de todo mundo, mas o que acontece? Você às vezes sabe a vida de todo mundo, mas não sabe a tua. Você consegue ter revelação com todo mundo, mas não tem uma revelaçãozinha com você mesmo, para que te mostre o tipo de caráter que você tem, o tipo de pessoa que você é, a pessoa com quem você está lidando, se você está respeitando ou não. E eu vou ficando por aqui porque o nosso tempo foi embora, né? E graças a Deus eu consegui falar tudo aquilo que eu pensei em falar a respeito do amor. Então, seja amado, mas ame. Ame. É melhor amar do que ser amado. Ser amado é muito bom, mas amar é muito mais gostoso. É muito melhor. É muito mais extraordinário você saber que você ama. Oh, coisa boa. Então, se você ama Deus, glória a Jesus. Agora, aprenda a amar as pessoas que estão à tua volta e aprenda a amar a Deus e ao próximo. Porque senão você não consegue amar a Deus. Assim, você só vai amar a você mesmo. E se você só ama você mesmo, você deixa Deus de lado e deixa também os seus amigos e irmãos de lado. Tá certo? Fecha os teus olhos, vamos orar e pedir a Deus que nos ensine a amar. Ensina-nos, Senhor, a amar. Ensina a amar o meu irmão. Ensina-nos, Senhor, a amar os nossos amigos, aqueles que convivem conosco, amar os nossos familiares, amar os irmãos da igreja, respeitar a nossa liderança, amar, Senhor, os nossos representantes, amar os professores, amar aqueles que cuidam da gente. Ó, Senhor, muito obrigado, porque neste tempo todo de vida, eu sempre fui muito bem tratado por muitos dos meus amigos e sou muito respeitado por eles. Por quê, Senhor? Porque eu sempre soube fazer boas amizades na minha vida. Embora tive muita gente que tenha se levantado contra mim, mas todos que se levantaram contra mim, eles mesmos por si mesmos caíram e eu estou de pé até agora, cultuando a Ti e Te dando graças, Senhor, porque o Teu amor está sobre mim e ensina-me, Senhor, a amar mais e mais. Eu quero amar mais, eu quero aprender a amar mais, assim como as pessoas que estão me ouvindo, que o amor esteja sobre elas, que haja sobre elas a capacidade de dizer ao próximo, de dizer ao filho, de dizer ao pai, de dizer ao irmão, eu amo você, vamos viver uma vida de amor. O amor é muito importante. Quando um casal está vivendo junto, mas sem amor, é uma coisa desesperadora. Mas o amor, ele se desenvolve. Amor não é só sexo. Amor é carinho. Amor é respeito. Amor é dedicação. Amor é muito bom. É muito bom amar e é muito bom ser amado. Então que você receba agora de Deus essa bênção de Deus na sua vida, porque é o que nós oramos a Deus em nome de Jesus. Que Deus te ame, porque Ele te ama, mas que você também ame as pessoas que estão à tua volta. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Deus te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz, que é a próxima coisa que nós vamos falar amanhã. Então amanhã vamos falar sobre a paz que excede todo entendimento. Deus te abençoe, uma boa noite. Vamos dizer o nosso lema: até aqui nos ajudou o Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Que Deus te abençoe, uma boa noite de paz e reflita sobre isso. Será que eu estou amando mesmo ou estou sendo egoísta? Ou estou sendo tantas essas coisas? Leia esse texto, leia esse capítulo 13. Vai ser muito bom você ler e meditar. Deus te abençoe. Eu espero você amanhã às 20 horas, em nome de Jesus. Durma com Deus.